No mundo dos negócios, às vezes parece que tudo está conectado, né? A gente mexe no preço e isso afeta as vendas. Mas aí, as vendas também podem influenciar o preço, vira um ciclo. Bom, nesta análise, a gente vai tentar desatar esses nós e entender esses sistemas complexos usando uma ferramenta muito poderosa, os modelos multivariados. Ok, vamos começar com aquela pergunta clássica. O que acontece primeiro? É o preço mais alto que causa uma queda na demanda ou é a demanda em alta que faz os preços subirem? É o famoso dilema do ovo e da galinha, só que no mundo dos negócios. Tentar dar uma resposta simples para isso, geralmente é uma receita para o desastre. E é exatamente aqui que o nosso desafio e a nossa solução começam. E para deixar isso mais concreto, vamos dar uma olhada no exemplo do mercado imobiliário. Pode parecer muita informação aqui, mas o foco está nessas duas equações, a 7.3 e a 7.4. Uma delas descreve a oferta e a outra a demanda. O ponto principal é o seguinte: elas estão totalmente interligadas, acontecendo ao mesmo tempo. Preço e quantidade são definidos juntos, num ciclo de feedback que não para. Normalmente, em muitos modelos estatísticos mais básicos, a ideia é bem linear. Por exemplo, o investimento em marketing, que seria o X, causa um aumento nas vendas, o Y. Simples, direto e, infelizmente, na maioria das vezes, uma simplificação bem grande da realidade. A realidade, na verdade, se parece muito mais com uma rotatória do que com uma rua de mão única. Uma demanda maior aumenta os preços, claro, mas esses preços mais altos podem, por sua vez, diminuir a demanda. Essa causalidade de mão dupla, essa interação, é o centro do desafio que a gente está enfrentando aqui. E esse problema todo tem até um nome técnico: viés de equações simultâneas. Para simplificar, é como se os nossos dados estivessem, digamos, contaminados. A causa que a gente quer medir está toda misturada com o efeito de retorno, e o modelo simplesmente não consegue mais separar uma coisa da outra. E qual é a consequência disso tudo? O ponto crucial é este: se a gente ignorar esse viés, qualquer decisão de negócios que for baseada nesse modelo, seja de preço, de produção ou de investimento, corre um sério risco de dar muito errado. Os números podem até parecer certos na planilha, mas a lógica por trás deles está completamente furada. Certo, o problema está entendido. A questão agora é: será que tem solução? Antes de sair procurando uma resposta, a gente precisa saber se é possível encontrar uma. Esse é o primeiro passo, o que a gente chama de diagnóstico. Esse conceito é conhecido como identificação, e essa citação resume a ideia perfeitamente. A pergunta é: será que a gente tem peças suficientes nesse quebra-cabeça para conseguir ver a imagem completa? Porque se não tiver, bom, aí estamos num beco sem saída. Essencialmente, existem três cenários possíveis. A equação pode ser não identificada, ou seja, não tem como achar uma resposta única. Pode ser exatamente identificada, o que é ótimo, porque nos dá uma solução clara, ou, o que é mais comum na prática, ela pode ser superidentificada, que significa que temos até mais informação do que o necessário, e isso exige umas técnicas especiais para achar a melhor solução possível. Felizmente, para os casos que são identificados, existe solução. E a primeira que vamos explorar é a chamada abordagem estrutural. Pense nela como um desvio inteligente, baseado na teoria econômica, para a gente conseguir isolar a verdadeira relação de causa e efeito que nos interessa. E a principal ferramenta para essa abordagem é uma técnica chamada mínimos quadrados de 2 estágios, ou, para facilitar, 2SLS. O nome pode até soar um pouco técnico, mas a ideia por trás é bem intuitiva, na verdade. Olha só como funciona em 2 passos bem simples. Primeiro passo, a limpeza. A gente pega a nossa variável problemática e cria uma versão limpa dela, usando só fatores externos que não fazem parte daquele ciclo de feedback. Segundo passo, a substituição. A gente troca a variável bagunçada original pela sua nova versão limpa. E pronto, o viés simplesmente some. É quase como mágica. E aqui a gente vê o poder do 2SLS na prática. Ao aplicar essa técnica em dados de mercado, é possível obter insights muito claros e acionáveis. Por exemplo, este modelo nos mostra que um aumento de $1 no preço de uma opção leva a um aumento de 1,7 centavos no spread, e um aumento no spread, por sua vez, aumenta o tempo médio entre as negociações. São relações claras que foram desembaraçadas daquela confusão da simultaneidade. Mas e se a gente não tiver uma teoria econômica forte para nos guiar? E se não soubermos exatamente quais são as ruas de mão única e quais são de mão dupla? Bem, para isso existe outra filosofia. Uma abordagem que não depende de nenhuma teoria prévia. Vamos colocar as duas filosofias lado a lado. De um lado, os modelos estruturais, como o 2SLS, que são guiados pela teoria. Nós é que desenhamos o mapa. Do outro, uma abordagem ateórica, usando os modelos de vetor autorregressivo,
ou VAR, que basicamente deixa os próprios dados desenharem o mapa. A primeira abordagem pergunta sobre o impacto direto. A segunda pergunta como um choque se espalha por todo o sistema. A ideia central de um modelo VAR é tratar tudo como um grande sistema interconectado. Cada variável é explicada não só pelos seus próprios valores passados, mas também pelos valores passados de todas as outras variáveis. Não tem pressuposição, a gente deixa os dados contarem a história completa de como tudo evolui junto. A grande força dos modelos VAR está em duas áreas principais: previsão e análise da dinâmica do sistema. Como eles capturam o jeito como o sistema inteiro evolui em conjunto, eles costumam ser ótimos para prever tendências futuras e são perfeitos para entender como um evento inesperado pode se propagar, sabe, o famoso efeito dominó. E a principal ferramenta de um VAR é essa aqui, a função de resposta ao impulso. É como jogar uma pedra num lago e ficar observando as ondas se espalhando. Cada um desses gráficos mostra exatamente isso, o que acontece com uma variável quando outra sofre um choque inesperado. A gente consegue ver o impacto imediato e como essa onda se propaga vai sumindo com o tempo. Certo. Então, exploramos duas abordagens muito poderosas para lidar com sistemas complexos. Uma é guiada pela teoria, a outra é guiada pelos dados. A pergunta que fica é: como escolher a ferramenta certa para cada trabalho? No fundo, a escolha se resume à pergunta que se quer responder. Se a pergunta é bem específica do tipo qual o impacto exato da variável A na variável B, e se existe uma boa teoria por trás disso, o caminho é a abordagem estrutural com 2 SLS. Agora, se a pergunta é mais o que vai acontecer a seguir ou como um evento inesperado afetaria o sistema inteiro, aí o modelo VAR provavelmente é a melhor aposta. No final das contas, o mais importante é reconhecer que, no mundo real dos negócios, as variáveis raramente vivem isoladas. Ignorar como elas interagem é uma receita para o fracasso. Usar a ferramenta certa para entender essa complexidade toda é o que separa uma análise superficial de uma estratégia que é de fato informada pelos dados. E isso nos deixa com uma última questão para refletir. Diante de uma decisão crítica, em que confiar? Na sabedoria da teoria já estabelecida, que nos dá um tipo de mapa, ou na voz imparcial dos dados, que pode revelar caminhos que a gente nem imaginava que existiam? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir a estratégia. Fica aí a reflexão.